Bom, no vídeo de hoje eu quero falar aqui com vocês sobre o Marcelo Cirino, centroavante que eu até indiquei, há algum tempo atrás para o Paysandu, que fechou com outra equipe do futebol para a Série B, desse ano. É aquela coisa, será que não poderia ter alguma chance dele vir para o clube, onde foi contratado pelo Operário, e essa equipe contratou 3 atacantes que eu até indiquei aqui para vocês do Paysandu, que realmente eu fiquei bem surpreso, achei um ataque interessante da equipe. É aquela coisa, eu diria que não é uma alternativa mais viável do mundo, não é à toa que eu trouxe aqui outras opções que eu vou falar no decorrer desse vídeo. Um desses eu acho super interessante, e agora vocês vão ficar sabendo, mas aquela coisa, e se ele fizer um campeonato estadual ruim, será que não teria alguma chance do Operário liberá-lo, para a Série B? Vou trazer aqui um pouco mais de detalhes. Só antes de começarmos, aproveite aqui, para deixar seu like, também se inscrever no nosso canal. Eu me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Black Art Foot, contei com a ajuda de vocês para chegarmos a essa meta de 54 mil inscritos até o final do mês de janeiro. Faltam um pouco menos de 355 inscritos aqui no canal para chegarmos a esse objetivo. Certamente, se você puder deixar seu like, se inscrever, nos ajuda aí a bater essa meta. Bom, então vamos lá, Quero começar falando com vocês então sobre o Marcelo Cirino, que eu vou deixar aqui os números dele para vocês nessas últimas temporadas. Atleta que terminou seu contrato com o Atlético Paranaense, onde ele não vinha conseguindo jogar, Vou deixar aqui para vocês. Pelo Atlético Paranaense chegou em 2022 e jogou em 2023 pouquíssimas vezes. 2022 só 17 jogos e em 2023 6 partidas, muito por conta de problemas físicos, principalmente em 2022, e também pela questão do Atlético Paranaense não contar com um atleta, por exemplo, na reta final de 2023, já era um jogador totalmente escanteado. E foi anunciado então como reforço do Operário, que também é do Paraná, então é uma questão que acaba pesando bastante, porque ele é natural de Maringá, no Paraná também, no interior, não fica longe de Ponta Grossa, que é de onde o Operário e assim, é um jogador que certamente a família morando aí em Curitiba, ele fica muito mais próximo do que se ele fosse, por exemplo, para Belém, que aí seria uma viagem bem mais longa. Então acho que a questão do Operário foi muito mais por conta disso, Não ficaria surpreso se ele tivesse propostas, por exemplo, de clubes da primeira divisão, igual o Juventude, o Atlético Goianiense, mas às vezes ele pode, não que tenha esses clubes feito proposta, O Criciúma, por exemplo, tô só citando aqui alguns exemplos. Mas a questão de ficar próximo da família certamente pesou muito. E o Operário também é um clube que tem conseguido crescer bastante, Conseguiu acesso também da Série C para a Série B, junto com o Paysandu. Então, assim, é um jogador que poderia sim ser viável pela questão financeira, a não ser por essa questão aí mais pessoal, Se com certeza foi um fator relevante. Ele que já passou por vários clubes no futebol brasileiro, pelo próprio Atlético Paranaense de 2012 a 2014, nesse período aí foram quase 40 gols marcados, foi para o Flamengo também, que não teve um desempenho ruim pelo Flamengo, somou aí 23 gols, jogou no Internacional, passou no Atlético Paranaense de novo, a segunda passagem em 2018 a 2019, 16 gols, 7 assistências em 65 jogos, naquela época ajudou, o Atlético a ser campeão da Copa do Brasil, com aquele golaço, contra o Internacional na decisão, ficou um tempo na China e foi para o Bahia, e pelo próprio Bahia já não conseguiu jogar, 2021 nenhuma partida, e 2022 8 jogos, 2 gols, até se mudar de volta para o Atlético Paranaense, onde não conseguiu dessa volta por cima. Então assim, acho um jogador interessante para o Paysandu? Acho. Mas a questão agora dele estar com um contrato com o Operário acaba complicando bastante. É igual eu falei, só se ele fizer uma campanha ruim no campeonato estadual, o Operário que já tem, por exemplo, o Ronaldo para centroavante, o Trellis, tem várias opções para esse setor, e aí sim o Flamengo pensar em liberá-lo, por exemplo, para o início da Série B. Quem sabe não poderia ser esse cenário? Pode deixar a sua opinião aqui embaixo então nos comentários. Bom, mais uma opção que eu quero falar aqui com vocês é um estrangeiro que, na minha opinião, pode ser uma ótima alternativa para os clubes brasileiros. O Paysandu que já trouxe um destaque lá do futebol venezuelano, e tem aqui um destaque do futebol equatoriano, que é o Miguel Paredes, acho que é isso a pronúncia, realmente bem difícil esse nome dele. Ele joga como centroavante e como meio ofensivo, mas ele tem jogado mais como um segundo atacante ali, a função. Ele é o camisa 10 da equipe chamada Guayaquil City, não sei se esse time é do grupo City ou não, eu esqueci de pesquisar isso, porém vive uma fase interessante aí nos últimos 3 anos. Na atual temporada foi o ano que ele mais marcou gols na sua carreira, jogou aí 26 partidas e 16 gols marcados, realmente teve um ótimo desempenho, foi eleito o melhor jogador da liga e também o artilheiro isolado com esses 16 gols marcados apenas na liga, do Equador. Ano passado ele já teve um desempenho ok também, 27 jogos, 7 gols e 2 assistências, e 2021, 10 gols e 3 passes em 30 jogos. Já passou por outras equipes do futebol lá do Equador, como por exemplo o El Nacional em 2017 e 2018, 50 jogos e 18 gols, até mesmo foi para o Vila Real, o time B do Vila Real lá da Espanha, não jogou, mas naquela época ele era um dos jogadores mais promissores
pela seleção, né, do Equador. Vou deixar aqui para vocês, ó, o sul-americano sub-20 em 2013, naquela época ele tinha 17 anos, 8 jogos e 2 gols, e o sul-americano sub-20 em 2015, 4 jogos e 3 gols. Então assim, ele sempre foi muito bem na categoria de base, já foi até convocado para a seleção principal, mas não conseguiu vingar, né, realmente no futebol europeu, e agora então pelo Guayaquil soma números interessantes. É aquela coisa, né, de acordo aqui com o site, o SofaScore, que eu vou deixar o mapa de movimentação dele, ele está avaliado na casa aí de 1 milhão de euros, né, 5 milhões de reais. Não sabemos ao certo até quando vai o seu contrato, às vezes poderia ter uma liberação, né, um pouco mais fácil por parte da equipe, mas de qualquer forma é um atleta que eu ficaria de olho, né, os times brasileiros no geral, nota média dele lá na liga, né, e do SofaScore 7.06, muito bom, dá pra ver aí que ele joga mais centralizado e que ele não fica só lá dentro da área, né, é um cara que se movimenta bastante, eu acho que poderia sim agregar nesse setor. 26 jogos na liga, 26 como titular, 16 gols marcados, média de 82 minutos por jogo. Pode deixar a sua opinião aqui então sobre esse equatoriano, o Miguel Parales, eu não sei a pronúncia muito bem, esse sobrenome é muito diferente, mas o camisa 10 aí do Guayaquil City. E para terminar aqui com vocês, tem uma opção que, na minha opinião, seria o seguinte, né? Como se fosse um centroavante reserva. Até porque o Paysandu já tem o Nicolas, já tem um cara de peso, então seria um jogador para chegar e fazer essa função como reserva. Pode jogar de centroavante e ponta esquerda, que é o Matheus Lucas, 25 anos de idade, que jogou bem pelo Londrina nessa última edição, né? No caso do campeonato da Série B. Eu vou até deixar aqui para vocês o seguinte, ó. Ele começa a temporada passada pelo Ferroviária, né? Ele jogou 7 jogos, 1 gol e 1 assistência. Foi para o Londrina, 9 jogos e 2 gols na Série B. E aí depois ainda passou pelo Pouso Alegre, que conseguiu acesso no ano passado, né? Com o Pouso Alegre. 9 partidas, não marcou nenhum gol e nenhuma assistência. E foi contratado para o Boa Vista do Rio de Janeiro para a disputa do campeonato estadual. Então, por exemplo, depois do estadual, se aparecer uma proposta da Série B, pode acabar sendo uma alternativa. Ano passado não é de encher os olhos os números dele, mas em 2022 ele até teve um bom desempenho, somando então pelo Avaí, 25 jogos, 3 gols marcados e 2 assistências. Jogou também muito bem pelo Londrina, né, melhor dizendo, esse ano. E além disso, em 2019, pelo próprio Figueirense e pelo Avaí, ele surgiu como uma grande promessa. Ó, vou deixar aqui para vocês. Naquela época ele tinha, no caso, seus 21 anos de idade. Pelo Figueirense, 29 jogos no estadual, 5 gols e 2 assistências, né? Estadual e brasileiro. E depois no Avaí, mais 12 partidas e 6 gols marcados. Se eu não estiver enganado, até um pouco desses gols foram na Série A do Campeonato Brasileiro. Acabou que ele não teve uma sequência maior no time principal e passou depois, né, pelo Londrina, nessas 2 oportunidades, onde ele até teve um desempenho interessante. Eu acho que seria um jogador mais viável, né, aqui nesse vídeo. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo, então, nos comentários sobre esses jogadores. Lembrando que não é que eles foram procurados, e sim que há algumas indicações de atletas que, na minha opinião, poderiam agregar. Deixa a sua opinião aqui embaixo, então, nos comentários. Mas se for o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever no nosso canal, ajudar a gente a chegar a essa meta de 54 mil inscritos no YouTube. Conto com a ajuda de vocês. Outras sugestões de conteúdos estão aparecendo aqui na tela e nos vemos numa próxima oportunidade. Valeu!